Estamos retornando com o programa Velha Nova Friburgo e hoje é uma homenagem à memória de Emil Cleff, um grande executivo da fábrica Ipu, e a sua neta está aqui nos brindando com essas fotos maravilhosas. Não dá para mostrar tudo e falando da memória dele e também do dia a dia das fábricas. Brigitte, eu queria até colocar uma coisa para você. O que você ouve falar, por exemplo, a gente vê muitas vezes os historiadores aqui de Friburgo, não sei se você já leu, sabe de alguma coisa, colocando muito essa questão de um conflito de classes entre os empresários alemães, eles que tinham os melhores cargos, e os funcionários que eram explorados. Eu não sei se você tem você já leu alguma coisa. Existe muito essa linha de conflito. E você hoje está falando aqui para a gente, no caso pelo menos específico do seu avô, de um estímulo à participação dos empregados nos lucros, até uma parte não chegou a passar, mas a maneira como ele tratava, inclusive vocês moravam dentro da própria fábrica, o que me surpreendeu. Vocês não estavam lá acima, né, isolados, não, encastelados, vocês estavam vivendo ali no seu dia a dia. Mas né? Veja bem, nós frequentamos, tá ruim? Desculpe. É o seguinte, veja bem, como eu falei, não existia, por exemplo, eu frequentei a minha juventude na Sociedade Recreativa Friburguense, da Ipu, com os operários. Entendeu? Eu dançava com eles, eu convivia com eles, eu convivi mais com eles do que com então, não existia isso. Essa separação, né? Entendeu? Porque o meu pai, como eu disse, ele sempre me educou nesse sentido. Agora, o que acontecia é o seguinte, existia, claro, eram as 3 fábricas, cada um tinha, por exemplo, quem queria trabalhar, preferia primeiro trabalhar na Ipu, depois na Renda, depois na Filó. Eu não sabia disso não. Então, porque a Ipu tinha esporte, eles podiam almoçar, eles fizeram como é que se diz, a sociedade recreativa também dava almoço. Então, muitos que moravam longe almoçavam lá. Então, existia isso. Agora, o meu pai, ele sempre dizia o seguinte, sempre a gente tem que dar valor e ele sempre recebia, no caso o vovô também, no escritório. Então, havia assim, vamos dizer assim, um relacionamento, uma consideração. Uma proximidade. Agora, eu não posso dizer de outras fábricas, porque eu não convivi com outras fábricas, mas que, claro, que sempre existe. Por exemplo, houve uma vez uma crise em que, assim, o meu pai, ele recebeu várias pessoas, eu me lembro, que eu queria abrir o escritório, aí eu vi o papai com muita gente ali, e o papai quando olha assim, né, aí a gente já sabe, abaixa a guarda e vai embora, né. E aí, isso é educação antiga. E aí, mais tarde, eu perguntei ao papai, por que esse pessoal? Ele disse, olha, eles vieram aqui para pedir aumento, o que eles merecem, mas no momento não podemos dar. Então, ele conversou com os operários, explicou. Aí ele disse para mim o seguinte, minha filha, eles não saíram satisfeitos, mas eu dei a consideração de explicar o porquê eu não posso dar aumento agora. E eu não sei se esse diálogo existia nas outras fábricas, eu não sei. Entendo. E voltando também, você até falou, inclusive, nessa questão assim, da Segunda Guerra Mundial, né? Que foi uma crise mundial e que fizeram uma negociação de redução de jornada para que não houvesse as demissões, né? Exatamente. É bem interessante. Não, porque é o seguinte, eu acho que a pessoa quando tem visão, ela percebe, e principalmente pessoas que passaram pela guerra e sofreram, eles se põem no lugar das pessoas. Porque se você quiser saber a resposta de alguma coisa na sua vida, se coloque no lugar do outro. Aí você tem a resposta. Isso mesmo. E mais uma coisa que eu queria até retomar, porque eu sinto, por exemplo, eles fizeram um investimento enorme aqui em Nova Friburgo, porque a logística, o transporte é muito importante, principalmente quando eles compravam uma matéria-prima primária e tudo era produzido na empresa. E realmente essa questão do fim da linha férrea deve ter dado começado a dar um impacto muito grande nas indústrias. Eu acredito que sim. Porque o transporte rodoviário, você falou até dos vagões, né?
Os vagões são caminhões e o custo é muito maior. E estradas também que não eram lá grandes coisas naquela época, Não. né? Não Pois era, é. porque eu me lembro quando meu pai me levou para fazer o vestibular, em 57, era um costelete, levava 7 horas para ir até Niterói e voltar. Entendeu? Quer dizer, 7 horas levava para ir, porque era um costelete, você tinha que ir devagar. Entendeu? Janaína, dentro... E em 64 terminou a linha férrea, linha e férrea. foi aí que começou, eu acho, como, vamos dizer assim, o declínio, Uma assim, crise. econômico. Eu acredito, porque o preço da matéria-prima com caminhão ficou muito maior, né? Janaína, Infelizmente, né? A dentro, preço de ouro. dentro dessa trajetória da fábrica Ipu, primeiro de dificuldades, depois de esplendor, de pujança econômica, veio depois esse final triste da fábrica Ipu, né? Com a compra, com a venda para um empresário de São Paulo e que não cumpriu com aquilo que deveria ser com o restante dos empregados quanto ao cumprimento das coisas, que foi um lado triste da coisa. Agora, a gente está tomando A conhecimento... gente pode falar, foi o William Cury. O William, exatamente, William que Cury. nem é estranho, que todo mundo sabe disso. Mas ele já... Agora, pelo que a gente tomou conhecimento, o prefeito municipal conseguiu resolver o problema aqui da fábrica Ipu, e esse prédio da fábrica Ipu e toda aquela estrutura passará agora para a prefeitura. Isso não sabia, não Já vai. foi feito, a prefeitura teria, segundo consta, a prefeitura vendeu ações que tinham da Energisa em Friburgo, e esses valores, eles conseguiram um valor 3, 4 vezes mais do que valia na Bolsa de Valores de São Paulo. Então, agora, a gente deseja que a nossa prefeitura de Friburgo possa aproveitar aquele espaço maravilhoso que é a fábrica Ipu, certo? Dando a ele um verdadeiro destino. Não se pode lotear uma fábrica, um espaço daquele. Aquilo ali tem que ser feito, no meu entender, um projeto com um grande planejamento, de tal maneira que a comunidade de Friburgo possa usufruir daquele patrimônio maravilhoso que é a fábrica Posso Ipu. dar uma parte? Agora eu me lembrei, já que você falou, o meu avô falou, o dia que a fábrica falir, já tinha mais ou menos preparado para um hospital. Ah, que coisa, Quem né? sabe, Que visão. né? Não, já tinha, ele sempre falava isso. Eu queria mostrar que infelizmente, a gente está no final do programa. Eu queria mostrar uma imagem aqui dos operários, né? Todos aqui deve ser isso aqui, mais ou menos década de 50, 60, bem interessante. Não, isso aí deve ser 1920, por aí. 20? Por aí, porque É. isso aí é o Essa barracãozinho. roupinha, né? É porque Tá eu não certo. escrevi atrás, eu não também não aqui sei. não tem nenhuma referência, não. Mas olha, te agradeço muito. Nada, Foi vó. muito bom ter falado da memória de Emil Cleff. Eu vou lá na fábrica para ver onde está o busto do seu avô. A gente não pode perder essa memória da indústria. E eu acredito até que a prefeitura, ocupando aquele prédio, vai realmente dar um destaque, porque ele faz parte de uma fase muito importante da nossa história, que é a era o vovô industrial. realmente foi. Né? E muito bom ter resgatado a memória. E aqui é um presente, um livro do professor Alexandre Gazé. Muito obrigada. Sobre o curso normal superior. Né? E, Brigitte, te agradeço muito, adorei. Não, assim, foi um prazer, nós foi um estamos, prazer assim, mútuo, isso aí é conversa entendeu? para muita hora, para um chá, né? E fico imaginando você, por isso você está elegante até hoje, andando de bicicleta em Friburgo. Na época a gente podia andar de bicicleta, né? Mas Muito aquela bom nosso bicicleta papo. fez história. Muito, muito bom o nosso papo. E muito obrigada a todos que ficaram conosco até esse momento, com essas histórias deliciosas da memória de Emil Cleff, da memória da fábrica Ipu, da velha Nova Friburgo.